Olá, pessoal. Bom, continuando nosso estudo de MRUV, né? Hoje a gente vai aprender uma nova fórmula, né? Na aula de hoje. A função de posição por tempo. Essa S é igual a S0 mais V0t mais A T2 sobre 2, né? S0. S0 é a posição inicial. Posição inicial. O V0 é a posição inicial. Gente, a velocidade inicial. Inicial. O V0. O T é o tempo. T é tempo. O A é a aceleração. Lembrando que a nossa aceleração ela é constante, no MRUV é sempre o mesmo valor. E o S é a posição no tempo T. Então, em cada tempo, eu vou ter uma posição diferente, ou seja, a posição está em função do tempo. Então, por isso que é uma função de posição por tempo. A sua posição depende do tempo, tá? Só para a gente ter uma noção, se você tiver uma função de posição igual assim, ó, S, isso aqui é o S, tá, gente? S é igual a 6 menos 7t mais 2t ao quadrado, tá? Reparem que a função de posição é posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. O que é a função de posição por tempo? Vamos entender aqui um pouco. A função de posição por tempo nada mais é do que uma relação entre a posição que você está em cada tempo. Por exemplo, se eu sair daqui de casa e eu entrei numa rodovia e comecei a acelerar. Onde eu vou estar depende do tempo que eu andei. Então, se eu andei 1 segundo, eu estou bem próximo de onde eu saí. Se eu andei 10 segundos, eu já estou um pouquinho mais distante. Então, isso vai depender do tempo e eu consigo localizar onde eu estou em cada tempo através daquela função, que relaciona a posição com o tempo. Então, quando eu tenho aqui S é igual a 6 menos 7t mais 2t ao quadrado, presta atenção aqui para você começar a relacionar as duas, a sua função e identificar os caras que tem ali. Quando ele te dá essa função de posição por tempo, ele está te dando muita informação. Primeiro, ele está te informando que a posição inicial desse cara é 6. Ou seja, esse cara aqui, ó, aqui está o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi daqui que ele saiu. No tempo 0, esse cara estava aqui, ó. Ele está te informando que esse cara saiu com... Então, aqui é a posição, né? Que é a posição inicial, 6. Tá? Vamos considerar aqui tudo em metro e metro por segundo e segundo, tá? Então, a posição inicial dele é de 6 metros. Ele está a 6 metros da origem, né? Isso quer dizer uma posição inicial 6. Aqui está o 0, ele está a 6, né, para frente da origem. Ele tem uma velocidade inicial de menos 7. Então, quer dizer que esse cara ele está com a velocidade negativa. Se ele está com a velocidade negativa, ele não está andando para frente, ele está andando para trás. Então, se ele está andando para trás, ele está andando na direção, eita, e pior que aqui não volta, né? Ele está andando na direção contrária aqui, ó. Ele está andando na direção contrária. Então, se ele está andando na direção contrária, ele está andando para cá, ó, com uma velocidade inicial de 7 metros por segundo. Ele não é menos 7? É. Mas como eu já esbocei que é para trás, aí eu não preciso colocar o menos, não. Porque o sinal da velocidade ele só me diz se está para um sentido ou se está para outro sentido. Então, beleza. Outra coisa,
ele também me dá a aceleração, só que a aceleração não é tão fácil de olhar não, tá? Aqui, ó, eu chego em casa, o nariz fica horrível com esses gatos, gente, eu fico coçando aqui o dia inteiro. Então, não me leva a mal não. O coeficiente do T2, que é esse 2 aqui, ó, ele é igual não à aceleração, ele é igual à aceleração dividido por 2. Então, se ele já te der a função de posição por tempo, eu consigo identificar a aceleração dessa forma. Então, a aceleração dividido por 2 é igual a esse coeficiente do T2 aqui, que no caso é 2. Então, a aceleração dele, o 2, a gente multiplica cruzado aqui, A vezes 1A, 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração dele é positiva, né? Então, a aceleração dele está para frente, é uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse cara ele está andando para trás, mas ele está com aceleração no sentido para frente, ou seja, ele vai... O que vai acontecer com esse cara, provavelmente? Ele vai reduzir a velocidade dele até ele parar, e aí ele começa a andar para frente de novo. Então, ele inverte o sentido do movimento, e é interessante que você lembre que ele inverte o sentido do movimento quando a velocidade é zero. Beleza, beleza. Então, é isso. Só que aí, eu queria te mostrar uma coisa. Essa aqui é a função de posição por tempo desse cara, né? 6 menos 7t mais 2t ao quadrado. Então, por exemplo, se eu quiser saber onde que ele vai estar daqui a 2 segundos, ou seja, onde que eu vou estar num tempo de 2 segundos, eu simplesmente substituo o t aqui por 2. Então, esse cara, depois de 2 segundos, ele vai estar 6 menos 7 vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado, onde tinha t, eu substituí por 2. Então, a posição desse cara ficou 6 menos 14, aqui é 2 vezes 2 ao quadrado, então é 2 vezes 4. A posição desse cara ficou 6 menos 14 mais 8. A posição desse cara, nem que eu quisesse eu tinha feito isso, gente. 6 menos 14 dá menos 8, mais 8, 0. Então, por muita coincidência, quando o tempo for 2 segundos, eu consegui colocar aqui um valor, ele vai estar aqui, ó, na posição 0. Vou até conferir, não é possível que eu dê essa sorte, escolhi um valor que dava exatamente 0. Não foi por querer não, viu, gente? 6 menos 7 vezes 2, 14. E aqui, 2 vezes 2 ao quadrado, 4, 8, 8 mais 6, 14, 14 menos 14, 0. Exatamente isso. Então, depois de 2 segundos, ele vai estar aqui. E depois de 4 segundos, não é possível que eu vou acertar de novo 0, né? Então, aqui, ó, a posição aqui. Então, esse valor aqui de 2 segundos é onde ele inverte a posição, inverte o sentido do movimento, porque aqui deu posição igual a zero. Não, negativo. Ele inverte o sentido dele quando a velocidade é zero. Tá? Cuidado com isso. Aqui foi onde ele chegou no marco zero. Tá? Então, se o tempo fosse 4 segundos, eu ficaria aqui. Ó, a posição seria 6 menos 7 vezes 4 mais 2 vezes 4 ao quadrado. Gente, essa matéria de MRUV, ela envolve muito função. Então, se você não é muito bom em função, você vai demorar um pouquinho mais a pegar. Mas vai assistindo as aulas, porque são muitos exemplos, tá? Muitos exemplos, até você ficar bom. Então, 6 menos 7 vezes 4, 28. Mais, aqui é 4 ao quadrado, dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, a posição desse cara, depois de 4 segundos que ele está andando, vai ser 6 mais o 32, que dá 38, menos 28 dá 10, 10 metros. Então, depois de 4 segundos, ele andou 2 segundos até aqui. Depois de 4 segundos, aqui 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai estar aqui, ó, posição 10 metros. Tempo 4 segundos. Esse cara vai estar aqui na posição 10 metros. Ele saiu daqui, olha só, entenda. Esse cara saiu daqui, 6 metros, foi para cá, em 2 segundos ele estava aqui, não sei se ele continua aqui, não sei.
eu sei que depois de 4 segundos ele voltou para cá. Porque é aquilo que eu falei para vocês, ele estava com uma velocidade negativa, estava andando para cá, só que a velocidade estava com a aceleração contrária, né? Então ele estava retardado, foi diminuindo a velocidade até o momento que ele parou em algum momento. A gente pode até calcular isso daqui a pouco. E aí ele volta, né? Porque a aceleração estava para frente, então ele vai tender a começar a andar para a direita. Então ele chega aqui em 4 segundos, ele está aqui no 10 metros de novo. Então qualquer coisa que eu te perguntar, você consegue responder em relação à posição e o tempo. Ah, daqui a 10 segundos ele vai estar onde? Daqui a 20 segundos ele vai estar onde? Ou o contrário, quando eu posso te perguntar o tempo que ele vai estar em tal posição. A gente vai fazer exercícios daqui a pouco sobre isso. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês que existe uma relação entre essa função de posição por tempo, essa função aqui, que é S, é igual a 6 menos 7t mais 2t ao quadrado, com a de velocidade, que a gente já tinha aprendido. Repare que você sabe que a posição inicial desse cara é 6, a velocidade inicial desse cara é menos 7, e a aceleração desse cara a gente viu que é 4. Então, a função de velocidade desse cara, a velocidade inicial dele, menos 7, mais a aceleração, que é 4, vezes o tempo. Então, reparem que essa é a função de velocidade. Então, se eu quisesse, inclusive, agora saber qual foi o tempo que ele começou, ele inverteu o sentido, é só igualar a velocidade a zero aqui. Então, vejam, essas duas funções, elas conversam, tá? Esse cara aqui é a velocidade inicial e ele está aqui. E a aceleração, ela está aqui, só que dividida por 2, tá? Então, esses dois caras. A única coisa que tem numa que não tem na outra é a posição inicial, que só tem nessa aqui de posição. Mas as duas funções conversam. É importante que você saiba conversar com as duas, tá? Por exemplo, se eu quiser saber agora a hora que ele inverte o movimento, né? Só igualar a velocidade a zero, menos 7 mais 4t. Joga o menos 7 para lá, fica 7 positivo, igual a 4t. O t vai ser 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 dá 1,75, né? 1,75, né? Acho que é isso. 7 dividido por 4, 1,75 segundos. Aí, ó, só para a gente conversar sobre isso, 1,75 segundos. Ué, Ed, mas você viu que em 2 segundos ele estava aqui? Olha o que aconteceu. Ele veio... Quando deu 1,75 segundos, ele estava aqui assim, ó. Aí ele inverteu a posição. A posição não, o sentido. Aí ele começou a andar para a direita, passou aqui em 2 segundos, passou aqui de novo, e em 4 segundos estava aqui. E continuou seguindo esse caminho todo aqui. Beleza, gente? Olha, tá cheio de informação nesse quadro, mas eu falei tudo o que você precisa sobre essa função de posição por tempo. Agora a gente vai fazer um monte de exercício para fixar esses conceitos. Mas, se precisar, volta, assiste tudo isso aqui de novo com muita calma, vai anotando todos os conceitos que eu falei, porque é muito importante isso aqui. Vamos lá. Ó, exercício 21, porque a gente está contando desde a primeira aula, né? É dado um movimento cujo espaço S, medido na trajetória, em metros, a partir da origem varia em função do tempo, conforme a função. Então, me deu uma função de posição por tempo. Bom, a primeira coisa que ele pergunta para a gente é o tipo de movimento. Eu queria lembrar você, lá em MRU, que a gente tinha uma função de posição por tempo, que a posição era igual à posição inicial mais a velocidade vezes tempo. Então, onde você vai estar era da onde você saiu, sua posição inicial, mais velocidade vezes tempo. O que é velocidade vezes tempo? Distância é velocidade vezes tempo. Só que isso aqui eu só posso usar no caso de MRU. Então, toda vez que você bate o olho numa função de posição por tempo, e ela é uma função do primeiro grau, função de posição por tempo, tá, gente? Nós estamos falando de função de posição por tempo agora, porque anteriormente a gente falou de função de velocidade por tempo, agora é posição por tempo. Então, toda vez que você está falando de uma função de posição por tempo, e for do primeiro grau, é um MRU, movimento retilíneo uniforme, aceleração igual a zero.
Aí a gente aprendeu agora no MRUV, que é a função de posição por tempo, é a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, é uma função do segundo grau. E toda vez que uma função de posição por tempo for do segundo grau, ela é um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, um movimento que tem aceleração, e essa aceleração é constante. Aí, só para detalhar, essa aqui, a função de velocidade dela, o MRU, a função de velocidade é uma função constante. Por exemplo, é um valor fixo de velocidade. Por exemplo, velocidade 7. É um valor fixo, valor A, né? Valor B. Não tem tempo na função de velocidade do MRU. A função de velocidade do MRUV é a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. É uma função do primeiro grau que tem o tempo. Diferente do MRU, que a velocidade não tem tempo, é uma função constante. O gráfico do MRU de velocidade, velocidade por tempo, é um gráfico assim, uma constante. A velocidade é sempre o mesmo. Esse é o do MRU. A função de velocidade por tempo, aqui, é uma função assim. Ela não é paralela ao eixo x assim, ou é assim, e por aí vai. Ou é assim, né? Ela não é paralela ao eixo x aqui, o eixo do tempo, tá? Bom, falei bastante coisa, anota tudo isso, porque é muito importante que você não faça essa confusão com essas funções, tá? Essa aqui é a função constante. A função de velocidade aqui. Beleza, dito tudo isso, determine o tipo de movimento. Então, se eu tenho uma função de posição por tempo, em que é do segundo grau o tempo, então a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, como a gente viu aqui. MRUV, se for função do segundo grau, vai ser posição por tempo, vai ser segundo grau. Determine a velocidade inicial e a aceleração escalar. Então vamos lá. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. E aí essa função que ele me deu foi 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Vamos identificar. O SI é o 10. Inclusive, ele nem pediu isso aqui. Mas eu vou responder. O SI vale 10. A velocidade inicial vale menos 2. Como está tudo, ele falou sistema internacional aqui, né? Metros e segundos, né? Então, é metros por segundo. E a aceleração sobre 2 ficou igual ao coeficiente aqui do T2, ó. É 1 sobre 2. Então, a aceleração sobre 2 ficou igual a 1 sobre 2. Então, 2A igual a 2, o A igual a 2 dividido por 2 e o A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essas são as respostas da letra B. Inclusive, eu respondi a mais um pouquinho aqui. Eu dei a posição inicial, 10 metros. Ele nem tinha pedido, né? Mas está aqui. Determine a função de velocidade por tempo. A função de velocidade por tempo, se a gente já determinou que é um MRUV, é velocidade igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Então, como eu falei com vocês, as duas funções conversam, né? Então, a velocidade inicial, a função, gente, você vai simplesmente substituir esses dois caras aqui para ter a função, para ter a relação entre os dois. Eu não quero saber um valor específico de velocidade. Eu quero saber qual é a formulazinha que relaciona a velocidade com o tempo, para quando eu quiser saber uma velocidade num tempo específico, eu calcular. Então, isso que é a função. A função, ela me deixa com a arma pronta ali para eu resolver. Ela deixa ali tudo preparado. E aí, quando eu decidir aquele tempo que eu quero, eu faço a conta. A função tem esse papel. Então, a velocidade inicial aqui, a gente viu que é menos 2, então a velocidade inicial é menos 2, mais a aceleração, quanto que é a aceleração? 1 vezes o tempo. Então,
é menos 2 mais t. Então, essa aqui é a função. A função fica velocidade e tempo. Tem v e tem o t. Isso é a função. E aí, com a velocidade, eu posso falar para o exercício. Pode vir. Que qualquer coisa que você quiser agora, eu consigo responder. Então, na letra D, ele vai me fazer uma pergunta e eu vou usar a função. Verifique se o móvel muda de sentido. Eu falei com vocês, olha, o móvel vai mudar de sentido no MRUV se o sinal da aceleração for diferente do sinal da velocidade inicial. A aceleração é positiva, 1, e a velocidade inicial aqui está negativa, menos 2. Então, sim, ele muda de sentido. Só que ele não perguntou só se muda de sentido ou não, ele perguntou quando. E aí, para eu determinar quando, eu vou fazer aqui ó, a velocidade igual a zero. Então, eu vou substituir a velocidade aqui por zero. Então, zero é igual a menos 2 mais t. Então, eu jogo 2 para lá, vai ficar t igual a 2 segundos. Só que aí, ele ainda pediu mais uma coisa, além do tempo. Ele pediu o tempo e o espaço, ou seja, a sua posição. Ou onde você vai estar, né? Então, a gente sabe que a função de posição é essa aqui. Essa é igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2. E eu vou substituir agora o tempo, que eu sei. Olha, eu sei que esse cara, ele inverte a posição no tempo igual a 2. Então, eu vou substituir o tempo aqui por 2. Então, 10 menos 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado sobre 2. Então, a posição aqui vai ser 10 menos 4, que é o 2 vezes 2, e aqui é 2 ao quadrado, dá 4 dividido por 2, dá 2. Então, aqui é 10 menos 4, dá 6, mais 2, 8 metros. E aqui é a resposta da letra D. Sim, inverte posição, inverte o sentido, desculpa. Quando o tempo é 2, 8 metros. Então, esse cara, quando passam 2 segundos, ele vai estar com a velocidade zero e ele vai estar invertendo o sentido. Ele estava com a velocidade inicial de menos 2, né, no início, então ele estava menos 2, ele estava no sentido negativo. Quando dá 2 segundos, ele parou e começou a andar no sentido positivo. Beleza? É isso que eu tenho que entender nessa questão. Olha, refaz, dá uma olhada tudo direitinho nessas contas, tenta enxergar você mesmo essas coisas todas que eu falei, porque é muita informação aqui. Beleza? Estou indo com bastante calma nesses primeiros exercícios. Um móvel descreve um MUV, movimento uniformemente variado. Ele só não falou que é retilíneo. Imagina que você está numa estrada, né? Você acaba fazendo umas curvas, você pode fazer uma curva com uma aceleração ali constante e tal. Então, é o nosso movimento aqui que a gente está estudando. Numa trajetória retilínea, então, se é um MUV numa trajetória retilínea, é um MRUV, né? E seus espaços variam com o tempo de acordo com a função horária. Me deu aqui a função de posição por tempo, que realmente caracterizam o MRUV, porque é a função do segundo grau de posição por tempo. O tempo em segundos e a posição em metros. Determine, letra A, a função de velocidade por tempo. Beleza, gente. Olha só. Vou fazer aqui em cima a letra A. Olha só. Aqui, posição é igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Olha, nesses exercícios, ele está me dando a função já e eu estou tendo que analisar a função. Existe um outro tipo de exercício que ele vai me dar as informações, ele vai me dar a posição inicial, velocidade inicial e aceleração, e eu vou ter que montar essa função. Então, presta atenção. Esse aqui é o exercício quando eu tenho a função e eu identifico as coisas na função, tá? Então, primeira coisa, posição inicial desse cara, 9. Velocidade inicial desse cara, 3, 9 metros, 3 metros por segundo. E aí, ó, cuidado, ó. Isso aqui é a posição inicial, isso aqui é a velocidade inicial, e a aceleração dividida por 2 é igual a esse cara. Lembrar que a aceleração aqui é dividida por 2. Então, a aceleração aqui ficou 2, passa para cá multiplicando, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esses são os 3 caras principais dessa função. Com esses 3 caras, você define o seu movimento. Então, eu defini.
Como eu quero a função de velocidade por tempo, se é um mr e o v, a velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A gente tinha aprendido isso já, né? Então, a velocidade inicial desse cara é 3 e a aceleração é menos 4. Então, aqui eu tenho a minha função de velocidade por tempo. Eu consigo responder qualquer coisa em relação à velocidade. Ah, qual que é a velocidade daqui a 1000 horas? Eu consigo responder ali. Qual que é em que momento que a velocidade vai ser 50 km por hora? Eu consigo responder ali, através daquela função. Então, eu tenho tempo, eu acho a velocidade. Eu tenho a velocidade, eu acho o tempo. É sempre isso, essa par ordenado, que a gente aprende lá em função. Letra B. O instante que o móvel passa pela origem. O que é passar pela origem? É a posição dele ser zero. É isso que ele está te perguntando. Olha, eu sei que a função é S é igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Por que eu estou usando essa função de posição? Porque ele está me perguntando uma localização do objeto. Se ele está perguntando uma localização, eu vou utilizar a função de posição por tempo para achar essa localização em determinado tempo, ou o tempo de determinada localização. Então, eu quero saber o tempo que ele vai estar em determinado lugar. Que lugar é esse? Na posição 0. Então, eu só substituo aqui 0 é igual a 9 mais 3t ao quadrado, mais 3t, menos 2t ao quadrado. É só substituir aqui por 0. Tá? Beleza. Então, isso aqui, gente, vira uma equação do segundo grau. O que eu faço quando tem uma equação do segundo grau? Resolvo. Tiro o delta. Ah, vou ter que tirar delta? Vai. Delta, b ao quadrado, menos 4ac. Então, essa aqui é a equação do segundo grau. O b é 3, então fica 3 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 2, vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que vale 9. Então, o delta deu 9, menos, isso aqui dá menos 4 vezes menos 2 dá mais 8 vezes 9 dá 72. O delta deu 81. E a gente sabe que raiz de 81 é 9. A gente vai precisar da raiz de 81. Então, o x', no caso, como eu estou fazendo t, vai ser o t', vai ser menos b, então fica menos 3, mais raiz de delta, ou seja, raiz de 81, sobre 2 vezes o a é menos 2. E o t, duas linhas, vai ser menos 3, menos raiz de 81, sobre 2 vezes menos 2. Então, isso aqui fica menos 3 mais 9 dá 6, dividido por menos 4. Que dá para dividir os dois, dividindo aqui os dois, vai ficar negativo, porque mais dividido por menos dá menos, quando os sinais são contrários na divisão dá negativo. 6 dividido por 4 vai dar menos 1,5, o menos por conta dos sinais aqui. Menos 3 menos 9 dá menos 12, dividido por menos 4. Então, vai dar 3. Então, gente, eu tenho duas respostas, menos 1,5 e 3. Mas a nossa resposta é tempo negativo, não faz sentido. Então, a resposta, letra B, seria 3 segundos. Beleza? Tranquilo, né? Então, depois dá uma olhada nessa questão, refaz ela de novo, gente. É importante que vocês refaçam todas. Nessa questão agora, que a gente vai fazer, é o que eu falei com vocês, vai ser o contrário. Ele vai dar as informações e a gente vai conseguir montar a função. E aí eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Um ponto material parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial do cara é 0. Uniformemente acelerado com aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele me deu a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Quais são os seus valores de velocidade e espaço após um tempo de 10 segundos? Gente, se eu quero velocidade, eu vou usar a função de velocidade por tempo, que é essa aqui. Tá? E se eu quero espaço, eu quero posição, posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial, tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa é a de posição. A velocidade inicial do cara é 0 e a aceleração vale 5. Então, a função de velocidade ficaria 0
mais 5t. Então, a velocidade dele ficaria apenas 5t. Como eu quero a velocidade num tempo específico, essa aqui é a função, né? Aí é o que eu falei com vocês. Se você tem a função, você responde qualquer coisa que você perguntar. Então, ele te perguntou qual que é a velocidade no tempo de 10 segundos. Então, você substitui o tempo por 10. Então, a velocidade vai ser 50 metros por segundo. Essa é a sua resposta. Agora, eu quero saber a posição. Bom, nesse caso em específico, ele não falou a posição inicial. Então, eu vou considerar posição inicial 0. Numa questão de concurso, essa aqui é mais para a gente aprender, teria deixado claro o valor da posição inicial, não teria deixado em aberto assim não. Então, a gente vai considerar. E, na verdade, a gente vai ver o seguinte. Posição inicial dele é 0. Velocidade dele inicial, 0, vezes o tempo. E a aceleração dele é 5. Então, fica 5t ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é um 5. Então, a posição desse cara, 0. 0 vezes t dá 0. Então, sobrou só isso aqui, ó, 5t ao quadrado dividido por 2. Como eu quero saber uma posição específica, a posição do tempo igual a 10 segundos, eu vou substituir. Então, S é igual a 5 vezes 10 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Isso aqui fica 5 vezes 100, que é o 10 ao quadrado, dividido por 2. Dá 500 dividido por 2, dá 250 metros. Então, essa é a resposta dessa questão aqui. Beleza? Depois de 10 segundos, ele vai estar com a velocidade de 50 metros por segundo e vai ter uma posição de 250 metros. É interessante falar um pouquinho aqui agora que, às vezes, nesses GMRU, você não vai querer a posição, você vai querer quanto que o cara andou, a distância percorrida. E aí, a distância percorrida, se você jogar o SI para cá, vai ficar S, digamos, o S final, menos o inicial, que vai ser a distância percorrida. Então, a distância percorrida vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Então, quando você fizer exercícios de MRUV que você quiser apenas a distância percorrida, vale mais a pena vocês usarem essa equaçãozinha aqui. Então, essa equação que a gente viu aqui de posição, ela tem uma variante, que é a de distância, que é essa aqui que a gente falou agora. Beleza? Então, vocês têm as duas aqui. Uma, se você quiser saber a posição, ou seja, onde você está, e a outra, quanto que você percorreu. Cuidado, se você estava no 7, você andou 1000, sua posição não é 1000, é 1007, tem os 7 mais os 1000 que você andou. Então, essa aqui já te dá direto a posição que você vai estar. Essa aqui te dá apenas o que você percorreu. Beleza? Cuidado com isso. E aí, para a gente finalizar, vamos fazer isso aqui. Sobre uma mesma trajetória, dois móveis A e B se movimentam obedecendo as funções horárias SA e SB. Determine em que instante os móveis se cruzam. Letra B. Onde na trajetória ocorrem os cruzamentos dos móveis. Então, a primeira coisa é identificar aqui, ó, umas coisas que não está aqui, mas eu queria falar com vocês. O A, ele é uma função do primeiro grau, uma função de posição por tempo do primeiro grau. E o B, isso não vai interferir na resolução do exercício não, tá? Mas é só para a gente lembrar. O B é uma função do segundo grau. Consequências disso, função de posição por tempo. Todas as duas. Esse aqui é um MRU e esse aqui é um MRU-V. Quando você quiser, se tiver as funções e você quiser saber o instante de encontro, onde é o tempo que eles vão demorar para se encontrar, vocês vão igualar as duas. Só essa parte e essa parte. Então, vocês vão pegar aqui, ó, o menos 10 mais 20t e vai igualar ao 15 mais 5t mais 2t ao quadrado. Você vai igualar as duas funções, só a parte da direita aqui das duas. E vai resolver, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, 15 mais 5t
mais 2t ao quadrado, e esse pessoal eu vou jogar para lá, para o outro lado. O 20t passa para cá, menos 20t, e o menos 10 passa para cá, mais 10. Então, e isso aqui ficou zero, se não tinha nada aqui, se sobrou nada aqui é zero. Então, zero é igual aqui, ó, 2t ao quadrado, o 5t menos 20t dá menos 15t. 5t menos 20t dá menos 15t. E aqui, ó, o 15 mais 10 dá 25, né? O 15 mais 10 deu 25, né? Só conferindo os valores aqui, menos 10 mais 20t, e aqui, e 15 mais 5t mais 2t ao quadrado, resolvendo aqui, tá certinho, isso mesmo. Eu olhando aqui, porque eu achei que talvez iria cortar alguma coisa, mas não cortou. Beleza, então, de novo, a equação do segundo grau, vou ter que resolver. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O delta dá menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 25. O delta deu 225, menos que 4 vezes 25 dá 100, vezes 2 dá 200, deu 25. Então, resolvendo aqui, o delta aqui vai ficar menos 15, mais raiz de 25, sobre 2 vezes o a é 2. Vou botar aqui mais ou menos, né? Então, uma das raízes seria 15 mais 5, 20, dividido por 4, que daria 5. E a outra das raízes seria 15 menos 5, 10, dividido por 4, que dá 5 sobre 2, dá 2,5 segundos. Então, esses caras, eles se encontram duas vezes. Uma em 5 segundos e a outra em 2,5 segundos. Beleza. E aí, eles se encontram nessas duas vezes. Então, gente, só que na letra B, ele pede onde eles se encontram. Ocorrem os cruzamentos. Então, vejam que ele foi maldoso, né? Em que instante ele fala no singular, letra A, e na letra B, ele... Desculpa, a gente tive que tossir aqui, mas na letra B ele pede onde ocorrem os cruzamentos. Então, onde ocorrem os cruzamentos? Aí é a posição. E aí você tem duas possibilidades. Ou pegar a posição do A e substituir o tempo, ou pegar a posição do B. Em qualquer uma das duas vai dar a mesma coisa, porque se eles se encontraram, eles estão na mesma posição. Então eu te pergunto, qual que você vai usar? Você vai usar o SA ou vai usar o SB? Eu, particularmente, preferia usar o SA, porque é uma função mais simples. O SA é menos 10 mais 20t. Então, se eu pegar o tempo de 5 segundos, a posição vai ser menos 10 mais 20 vezes 5. O SA vai dar menos 10 mais 100, vai dar 90 metros. Se você quiser fazer em casa o teste, pega o tempo de 5 segundos e substitui aqui no t. Tem que dar os mesmos 90. Então, quando o tempo era 5 segundos, os dois estavam na posição 90. Quando o tempo é 2,5 segundos, 2,5, onde os dois vão estar? É outra posição, né? Outro tempo. Então, a posição do A vai ser menos 10 mais 20 vezes 2,5. Então, a posição do A vai ser menos 10. O 20 vezes 2,5 dá 50, né? Então, a posição do A deu 40 metros. Então, quando eles estiverem em 2,5 segundos, os dois vão estar na posição 40 metros. Então, eles se encontram a primeira vez em 2,5 segundos na posição 40 metros e se encontram a segunda vez, num tempo de 5 segundos, na posição de 90 metros. Deixo para vocês fazerem em casa a substituição, tanto o tempo de 2,5 segundos quanto de 5 segundos, na função do B. Quando você substituir por 5, tem que dar os 90, tem que ser igual aqui o 90. Quando substituir por 2,5 o tempo, tem que dar os 40. Beleza? Gente, vou fechar aqui, já deu nosso tempo, nossa meia hora de aula.
até passou um pouco, mas eu falei bem o que eu precisava com vocês sobre a função de posição por tempo. A gente vai fazer só mais exercícios para caprichar. E depois a gente ainda tem a função, a equação de Torricelli, beleza? Mas eu acho que já está ficando um pouquinho mais claro essa matéria de MRUV, que é um pouquinho chata, né? Então, beleza, gente, até a próxima aula.